O Mundo na Palma da Mão. Esse canal tem como objetivo falar um pouco, registrar a história através de registro cinematográfico, através de registro com o meio de tecnologia que temos nas mãos. Ter esse globo na palma da mão significa você conseguir segurar todos os continentes, os oceanos, simbolicamente na palma da mão. Todos os países com as suas complexidades, suas moedas diferentes, seus povos diferentes, suas culturas diferentes, seus problemas, seus anseios, suas políticas, seus governos e tudo o que rege uma sociedade diversificada. Hoje, esse mundo encontra-se ameaçado. Nós sabemos muito bem que desde 2019 o mundo passa por uma crise sanitária, mas é preciso superar. O objetivo dessa temática é fazer um resgate histórico de alguns empreendedores, por que não dizer, alguns aventureiros, que buscaram a dominar o mundo através da navegação, através da conquista de novas terras. Por isso que esse canal hoje ele já tem como objetivo falar um pouco da história do passado e, sobretudo, se centralizar no que aconteceu com a vinda da FOR para a região amazônica. Mas antes disso, nós sabemos que as primeiras civilizações, o grande desafio das primeiras civilizações era exatamente isso, dominar a fúria dos oceanos. Pois bem, esse domínio ele só veio muitos séculos depois, durante a Revolução Industrial, que nesse período as coroas francesa, coroa portuguesa e coroa espanhola, assim como também os ingleses, começaram a financiar grandes expedições para conquistar novas terras, a chamada Conquista das Índias. Dentre esses que foram financiados, se lançaram ao mar Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, Vasco da Gama, o Pedro Álvares Cabral, chegou aqui nas terras do Brasil, na América do Sul, e daí por diante. Sendo que, qual era o grande desafio desses homens? Nessa época, a tecnologia, só para se ter uma ideia, os sinais eram feitos através dos sinais de bandeira. A comunicação, a primeira comunicação era através de sinal de bandeiras e tambores. Só mais tarde que foi inventado o Código Morse. O Código Morse já foi um avanço para a tecnologia da época, assim como também as bússolas que orientavam nas grandes navegações. Nesse sentido, nós queremos falar de um tecido que veio do meio da selva, que foi um ponto muito importante e de interesse para o desenvolvimento da indústria como um todo, indústria automobilística, indústria têxtil e todo o desenvolvimento da indústria com auxílio da borracha. Em 1774, um naturalista francês esteve na América Central e conseguiu penetrar até a Amazônia, identificou que povos indígenas utilizavam uma seiva tirada de uma árvore que usavam para a proteção dos pés, para casaco, para vasilhame, e essa seiva era impermeante, não entrava água. E alguns deles também pegavam essa liga e mastigavam, usavam como uma espécie de chiclete. Nesse período, estamos falando já de 1700, já quase chegando a 1800, na França, que se desenvolvia bastante, a parte da Europa, na França se desenvolvia a Belle Époque, a Bela Época, onde tudo dava certo. 1803
há registros nos anais, pode-se olhar, segundo os historiadores, a primeira fábrica utilizando borracha foi fundada na França, cujo objetivo era fazer elástico para roupas femininas e suspensórios para roupas masculinas. E alguns sapatos e daí por diante. Só que tinha um grande problema. A questão era que a borracha, essa borracha que era extraída, quando estava em alta temperatura, ela tinha uma tendência a derreter ou ficar dura durante a chuva. Logo em seguida, depois de alguns anos, veio a vulcanização, ou seja, a impermeabilidade do látex para o melhor uso. O nosso objetivo no canal é falar a história de um personagem que veio logo em seguida, veio séculos depois, ou décadas depois, que foi o Henry Ford. O Ford, que viveu o período pós-ciclo da borracha. Diga-se de passagem que o ciclo da borracha, vou colocar um breve histórico, o ciclo da borracha se desenvolveu na Amazônia, não foram os índios da América Central, mas sim na Amazônia, que se desenvolveu sobre a região do Acre, sendo que, nesse período, duas grandes metrópoles no Brasil, na Amazônia, Belém e Manaus, se ergueram com dinheiro que vinha dos seringais do meio do mato. Barões da borracha foram se instituindo nas capitais, tanto é que Manaus, ainda em 1889 e daí por diante, quase já no finalzinho do século XIX, já existia bonde com linha elétrica. Era a primeira cidade na América Latina a ter bondes com linha elétrica, não puxado por força animal, a força motriz. Então, a criação do Teatro Amazonas e várias casas, cafés e etc. Tudo isso era financiado com o sofrimento daqueles que trabalhavam na extração do látex no meio do mato. Assim como também a cidade de Belém era uma cidade que se modernizou também, com grandes prédios. O Teatro da Paz foi criado também, financiado com o dinheiro da borracha. Então foi um período áureo. Chegou-se até dizer que era a nova Belle Époque, justamente porque se compartilhava muito o que vinha da Europa, e assim com as duas metrópoles da Amazônia. Ou seja, tanto Belém quanto Manaus eram cidades modernas que se equiparavam, até poderiam se comparar, tinha mais modernidade do que a própria capital federal, que na época era o Rio de Janeiro. Esse é um fato. Porém, um fato curioso que aconteceu, já bem próximo da cidade de Santarém, um naturalista inglês contrabandeou para a Inglaterra 70 mil sementes de seringueiras. Essas sementes, elas foram selecionadas e plantadas em seringais das colônias inglesas na Malásia. Essas sementes, já no finalzinho de 1889, no finalzinho do século XIX para o século XX, começaram a prosperar em função do ambiente, que era semelhante ao ambiente da Amazônia, porém foram plantadas em série, seringal plantado em série. Ele conseguiu desenvolver e há pouco tempo deu um tiro de misericórdia no que seria o sucesso do ciclo da borracha na Amazônia. O Ford, Estados Unidos da América. Acabou a Belle Époque, 1914, iniciou a Primeira Guerra Mundial. Findando a Primeira Guerra Mundial, a crise criou-se e se estabeleceu uma crise em toda a Europa. Os Estados Unidos participou da guerra, no entanto, a guerra não aconteceu, a Primeira Guerra Mundial não aconteceu em território americano. 1920, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos começa a se reorganizar e começar uma grande potência. Essa grande potência tinha como proposta alavancar as indústrias
para que os Estados Unidos começasse a vir a aparecer no cenário mundial como uma grande potência, superando os ingleses. A companhia Motor Ford, situada em Detroit, nos Estados Unidos, precisava criar um novo carro, que era o T. Ponto. Vamos ver.